Visão com galão. Então, pessoal, a gente estudou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, Laura? E aprendemos as principais regras de conexão previstas no nosso ordenamento jurídico nacional. Por muito tempo, Dalton, a lei de introdução foi quase que a única fonte de direito internacional privado, sem dúvida mais conhecida, né? Tida como a principal. Todavia, há uma série de lacunas da lei de introdução que foram sendo, Gabriela, gradualmente supridas por uma série de tratados internacionais sobre temáticas do direito internacional privado. Essa parte da nossa disciplina se tornou tão importante que ela tem crescido, inclusive assim, no número de aulas que a gente precisa atribuir a ela. E eu diria que, em geral, Lorena, há uma certa defasagem de alguns cursos, de alguns manuais que ainda não incorporaram assim, o tanto de atalhos e soluções interessantes que foram trazidas por esses tratados. Então, merece, viu, Camila, uma atenção muito especial. E a nossa apostila, modéstia à parte, ela está bem rica, com muitas informações sobre os principais, boa noite, Mariana, tratados de direito pessoal. Olha, eu andei cortando alguns, porque tinha coisa demais, às vezes menos importante, eu fui colocando como leitura complementar, tá? Só para a gente poder ter um tempo razoável para ver essas matérias aqui. A gente está rigorosamente no nosso planejamento e queria continuar assim. Mas para esse assunto eu preciso de 2 ou 3 aulas, tá? Agora, uma coisa que eu preciso que vocês entendam, Lucas, é que parte da nossa apostila tem a ver com estudo da jurisprudência, mas a aula fica muito maçante se eu ficar lendo com vocês essa jurisprudência, até porque tem muita coisa que a leitura dos tratados que já é um pouco maçante. Então, eu preciso contar que vocês vão dar uma olhada nisso por conta própria, sabe? Vocês são tudo grandinho, estão no final do curso, já são profissionais, né, habilitados e responsáveis. Eu não preciso ficar mandando vocês ler, não, mas eu preciso lembrá-los, né, da importância de ler. Então, vou falar desses tratados aqui. E aí tem 2 grandes sistemas internacionais, Mariana, que eu queria que vocês reconhecessem, tá? De nome. A cidade holandesa da Haia, essa cidade, vocês sabem, ela tem sempre o artigo feminino antes do nome, né? Em qualquer idioma. Então, Conferência da Haia, tá? La Haia, de Hague, olha aqui, ó, tem sempre o artigo, tá? Isso aqui é para mostrar que você conhece, tá? Quem não conhece fala de Haia. Você que conhece, ô Laura, você vai falar sempre da Haia e mostrar que você é um insider. Então, tem muitos tratados chamados Conferência da Haia, muitos, o que gera uma certa confusão. No direito internacional privado, tem uma coisa chamada Conferência da Haia, que é uma coletânea de um tanto de tratado de direito internacional privado, o link está aqui, tá? Muitos países importantes fazem parte da conferência. Nem todos os países são signatários de todos os tratados, mas você percebe por esse mapa como que é bom você fazer parte dessa turma, né, Arthur? Como que é bom você estar no meio dos que fazem parte, porque significa que todos esses países vão ter uma legislação mais ou menos parecida, na medida em que adotam os mesmos tratados. Boa noite. Então, aqui tem os tratados todos. Opa, sem querer eu apertei aqui. Será que você vai mudar? E aí estou enfatizando, vocês têm que entender isso, né? Tá bom, Laura, eu vi, mas não vi. Vi que você mandou, mas eu achei que não era de privado, achei que era de ACG, e aí acabei não respondendo, tá? Então são muitos tratados, ô Ítalo, mas eu respondo eventualmente. E tem um outro sistema importante, que é o interamericano. Tá? São conferências de direito privado desenvolvidas no contexto da OEA,
E aí também é a mesma coisa, o Brasil faz parte de alguns, não faz parte de todos, mas eu queria que você soubesse que existe, que eventualmente o Brasil pode se vincular. Tá? Nós vamos cuidar daqueles que são mais importantes e que o Brasil está vinculado, eventualmente eu posso comentar algum que o Brasil não está. Bom, tem um termo que vai ser muito importante para analisar esses tratados, e eu já adianto que é um termo que a gente já falou um pouco, mas eu preciso retomar. Em geral, esses tratados visam facilitar a cooperação entre os países no que se refere a esses assuntos de direito internacional privado. Essa colaboração entre os países, historicamente, se deu através do Ministério das Relações Exteriores, que tem a sua tradição de relacionamento internacional. Todavia, porém, contudo, nevertheless, tem assuntos que são muito mais pertinentes ao Ministério da Justiça ou algo equivalente ao representante do Poder Executivo para questões de direito. Né? O nome pode variar, mas faz mais sentido você ter esse órgão como o órgão que vai ser o principal órgão a estar ali com a mão na massa, diretamente envolvido na solução de questões muitas vezes particulares, né, de entes privados, de pessoas naturais, que precisam de uma intermediação para resolver um problema, Mauro, num outro país, né, referente a um desses assuntos que a gente vai estudar. E isso, se você não bota o Ministério da Justiça diretamente no caso, você acaba criando um caminho mais longo, em que o Ministério das Relações Exteriores tem que ser contactado, para depois dele contactar o Ministério da Justiça, para depois resolver o problema, aí volta para a Justiça, volta para o Itamaraty, volta para Relações Exteriores do outro país, para depois para o Ministério da Justiça. Então, isso aqui vamos dizer assim, um atalho, mas um atalho muito natural, muito óbvio. É porque a história das relações exteriores sempre foi no Ministério das Relações Exteriores, mas esse assunto, que é um assunto geralmente particular, é útil ter, então, esse órgão que nós vamos chamar de autoridade central. Por que autoridade central? Não cabe ao tratado dizer quem é que vai ser o órgão que vai ter as atribuições definidas nesse tratado. Então, o tratado vai chamar genericamente, ô João Vitor, de autoridade central, e cada país define quem vai ser o órgão responsável por atuar enquanto autoridade central para os efeitos daquele tratado. Às vezes isso muda, às vezes o órgão muda. Vou dar um exemplo. Tem coisa que era da Secretaria de Direitos Humanos, que em um governo virou autônomo, depois foi incorporado ao Ministério da Justiça, depois criou o Ministério da Mulher, da Família e de coisa nenhuma, e depois. Então, como muda, é mais fácil o tratado falar autoridade central, e aí cada país vai informando para os outros quem que vai atuar nessa capacidade. Certo? Certo. O primeiro tratado mais antigo, mais famoso, mais prestigioso, assim, um percussor de esse tipo de assunto, foi um tratado de uma negociação muito longa, intensa, prolixa, ampla, profunda, realizado em Cuba, cujo professor Antônio Sanches de Bustamante foi o grande mentor. Então, esse tratado, chamado Convenção de Direito Internacional Privado, é conhecido como Código de Bustamante, que é esse cara aqui. Tá? O Código de Bustamante é um tratado incrível, Rodaldo. São 437 artigos sobre direito internacional privado. Ele é enorme. E nem cabe a gente falar de tudo. Mas eu queria começar por eles pelo seguinte: se vocês encontrarem um assunto para o qual vocês estão achando que existe uma lacuna no direito nacional e nos outros tratados que a gente vai estudar, eu aposto que vai ter uma previsão qualquer no Código de Bustamante, que continua válido, vigente e eficaz, exceto naquilo que outros tratados possam vir a ter regulado, e aí, né, por uma questão de norma posterior prevalece sobre o anterior, podem ter prevalecido sobre o tratado anterior, mas na hipótese de ter uma lacuna, aposto que vocês vão achar alguma coisa no Código de Bustamante que pode ser a salvação do seu cliente, né? Não, Laura?
Então, tá lá, olha lá, 1929, né? O português é um português um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, um tratado antigo, né? Washington Luiz, o Otávio Mangabeira, que era o ministro das Relações Exteriores, tal. Então, esse tratado tá válido. Como ele é muito grande, eu preferi colocar o sumário dele, só para vocês verem o tanto de assunto que ele cuida. Né? Parece o Código Civil. O título 1, primeiro das pessoas, né? Dos bens, os modos de adquirir, a posse, comunhão, usufruto, ação, testamento, herança, obrigações, compra e venda, sociedade, depósito, transação, fiança, penhor, prescrição, dos comerciantes, dos contratos especiais de comércio, né? Do comércio marítimo e aéreo, prescrição, das leis penais, da competência internacional, extradição, carta rogatória, prova, recurso, Henrique, tem tudo. Execução de sentença por tribunal estrangeiro. Ele tem tudo. Só que em vários assuntos ele acabou sendo derrogado por normas que vieram depois. Mas se não tiver, sempre vale essa consulta. Por isso eu deixo para vocês esse conhecimento. Agora, Camilo, o primeiro tratado importante e, eu diria, pouco estudado, pouco conhecido, é a Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado. Percebam, antes da gente falar de tópicos muito específicos, eu queria que vocês conhecessem essa Convenção sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado. Aqui tem duas datas, o João, 79 e 96. A primeira data se refere ao ano em que o tratado foi assinado. A segunda data se refere ao ano em que o tratado entrou em vigor para o Brasil. Tá? Quem já teve o direito internacional público, né, como é o caso, eu acho que do Ítalo, do Zé Mauro, não foi, Mauro? Da Lorena. Vocês sabem que, às vezes, o país pode assinar um tratado que ainda não está em vigor, ou pode assinar, mas não ratificar, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia, 79 é o ano da assinatura, né, Mauro? E 96 o ano em que entrou em vigor para o Brasil. Olha lá, o decreto que incorpora esse tratado ao direito interno. Então, vejam só, em princípio, essa disciplina que a gente está vendo, ela é do 10º período, ou seja, 2 depois de vocês terem visto o direito internacional público no 8º. Todavia, a gente fez até um levantamento outro dia, né? E muitos alunos estão puxando essa matéria paralelamente ao 8º período, ou até antes. Tem gente do 7º, nem que eu sei. Então, eu me perdoem para os que já conhecem se eu parecer um pouco repetitivo com a matéria que você já sabe. Mas é para explicar. Esse tratado aqui, pessoal, ele vale como uma norma de direito interno. Ele está incorporado ao direito interno pelo decreto de 1979, de 96, e tem uma ordem aqui do presidente, junto com o Congresso, dizendo, olha, é para cumprir isso aqui, ou seja, é uma norma válida, vigente e eficaz. Porém, eu diria que é uma norma pouco conhecida ou pouco reconhecida. Tá? Vocês vão ver depois por que eu acho isso. Tenho a impressão de que, às vezes, o pessoal não dá a ela o valor que ela deveria ter. Tá? Então, normas gerais de direito ao privado. Ok. A determinação da norma jurídica aplicável, veja, esse é exatamente o assunto sobre o qual a gente vem estudando. Qual é o direito aplicável? Para reger situações vinculadas com o direito estrangeiro, nossa matéria, ficará sujeito ao disposto nesta convenção. E nas demais convenções internacionais assinaladas, porque, como a gente viu, tem todo um sistema interamericano de direito internacional privado. Agora, Ítalo, olha que interessante, na falta de norma internacional, os Estados partes aplicarão regra de conflito do seu direito interno, certo? Então, vejam, esse tratado, que vale do direito interno brasileiro, está dizendo que o direito interno brasileiro vai ser subsidiário ao direito internacional. Ou seja, a gente só vai recorrer ao direito interno se faltar alguma coisa não prevista no tratado. Isso eu acho bastante interessante. Na falta de norma internacional, a gente aplica as regras de conflito, ou seja, as regras de conexão, né, do direito de ação privada. Certo? Certo.
Atenção para isso aqui, pode ser importante. Os juízes e as autoridades dos Estados-partes ficarão obrigados a aplicar o direito estrangeiro, tal como faria os juízes do Estado cujo direito seja aplicado. Obrigados. Eles não têm a faculdade de aplicar ou não aplicar. Isso é uma prescrição. Né? Essa é uma obrigação. Né? Não é uma possibilidade. O direito impõe que se aplique o direito estrangeiro naquelas situações. Né? Quando a lei de um Estado parte prevê instituições ou procedimentos que não sejam previstos na legislação de outro, eles poderão negar-se a aplicar a referida lei, desde que tenha procedimentos ou instituições análogos. Né? Às vezes, o direito de um país para o outro tem pequenas variações, características que, na prática, resultam no mesmo tipo de situação. Pois é, conflito com a Constituição prevalece sempre a Constituição, viu, Mauro? Esse também é outra regra que a gente viu no internacional público. Sempre que houver um conflito de um tratado com a previsão constitucional, pode ir na Constituição seguro, que é assim que vai pender o judiciário, a doutrina, as provas do AB e tudo mais. Tá? Todos os recursos previstos na lei processual do lugar do processo serão igualmente admitidos. Não se esqueçam, existe uma vinculação muito forte da jurisdição que está aplicando o direito com o seu direito processual. Então, ainda que a gente esteja aplicando o direito de um outro país, essa jurisdição ela está amparada no seu direito processual, o direito da lex fori, né, da lei do foro. Então, a lei processual do lugar do processo também vai ser admitida. Nós já vimos isso aqui na nossa lei de introdução, né? Só que as palavras eram um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma, é a reserva de ordem pública. A lei declarada aplicável por uma convenção de direito de proteção privada poderá não ser aplicada se o Estado parte considerar manifestamente contrário aos princípios da sua ordem pública. Né? A lei de introdução fala soberania, ordem pública e bons costumes. Mas eu falei que, em geral, a gente usa a expressão ordem pública. E o vocabulário também é importante, né? Manifestamente contrária. Não basta ser uma coisa um pouco diferente. Né? A gente estava discutindo, Henrique, por exemplo, a pessoa que é considerada a maior de idade aos 16, isso é uma coisa que nos ofende a ordem pública, que é manifestamente contrária? Não. Pode ser um pouco diferente, a gente pode achar que é um pouco cedo, mas não é um negócio que cospe na nossa cabeça, que a gente acha que é um absurdo. Né? Essa que é a ideia. Né? Muitas vezes, a fim de evitar a homologação de uma sentença estrangeira, de uma aplicação de uma lei estrangeira, a única coisa que a gente pode tentar argumentar é que isso implicaria numa ofensa à ordem pública. Esse tipo de argumentação, o Mauro, ele tem pouca chance de prosperar, porque precisa ser algo realmente muito forte para entrar nessa exceção aqui. Não basta ser diferente. Tem que ter esse fator aqui, oh meu Deus, né? Não se aplica como direito estrangeiro o direito de um Estado-parte quando artificiosamente se tenham burlado os princípios fundamentais da lei do outro Estado-parte. Isso é chamado de fraude à lei, pessoal. A doutrina chama esse assunto de fraude à lei. Ficará a juízo das autoridades competentes do Estado receptor determinar a intenção fraudulenta das partes interessadas. Vamos entender o seguinte. Imagina que em um certo caso concreto, legitimação para quê, o Ítalo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Artigo 5º. Vamos lá. O juiz, que no caso concreto, não precisa ser superior, não, pode ser de primeira instância, que está aplicando o direito de um outro país, porque nossas regras de conexão, seja da lei de introdução, seja dos tratados que a gente vai estudar, determina a aplicação do direito estrangeiro. Se esse juiz considera, no caso concreto, importante a sua pergunta, Ítalo, porque essa ideia de ordem pública, às vezes parece um assunto assim, meio abstrato, meio filosófico, teorético, sabe? E a maneira de se chegar à conclusão de se aplica ou não a norma internacional, a estrangeira, ou se isso ofende nossa ordem pública, ela não deve ser abstrata, ela deve ser concretizada naquele caso concreto ali. Então, a pergunta é assim, Ítalo, se eu aplicar essa lei a este caso aqui,
isso vai resultar numa situação que nos ofenderia a ordem pública? Não é pensar se a lei em abstrato, se genericamente falando, não, nada genérico, nada abstrato. Neste caso que está aqui na minha frente, que eu estou tendo que decidir se eu aceitar aplicar essa lei estrangeira, isso vai resultar na prática aqui nesse processo, numa situação que nós consideraríamos manifestamente contrária aos princípios da nossa ordem pública? Se sim, não aplica. Né? Se sim. Então, a ideia básica é o seguinte: nós não vamos ser tão globalistas, tão globalizados, tão internacionalizados a ponto de aplicar qualquer lei estrangeira, haja o que hajar, né? Haja o que houver, mesmo que isso passe por cima da gente. Não, se for uma coisa que nos ofende, nós não vamos fazer isso, não somos obrigados a fazer, porque a lei de instrução nos garante isso e essa convenção também. Né? Bom, o artigo 6º, então, ele fala do instituto que a doutrina, ela dá esse nome, que é um nome meio estranho, né? Parece um nome um pouco impreciso, né, Luísa? Fraude à lei. O que é a ideia? Veja só, uma pessoa, ela sabe que, de acordo com as regras de conexão, ela seria julgada, vamos dizer assim, pelo direito do Brasil. E aí ela sabe que, pelo direito do Brasil, ela não teria algum tipo de benefício. Aí ela simula, tá aí a fraude, ela simula que, por exemplo, o domicílio dela é lá no Uruguai. Aí o juiz brasileiro, aplicando a lei de conexão brasileira, vai concluir que deve se aplicar o direito do Uruguai. E lá no Uruguai, tcharam, o direito é favorável à pessoa que exatamente fraudou os dados para fingir que morava no Uruguai. Esse é um tipo de situação que configura uma prática abusiva, uma intenção fraudulenta de você se beneficiar de uma norma jurídica mais favorável, de uma forma que você não teria direito a ela normalmente, ou seja, você simula uma situação para se beneficiar artificiosamente, né, de um outro direito. Deixa eu fazer uma diferenciação importante, Arthur, em relação ao que é chamado de fórum shopping. Fórum shopping. Anotem isso aí, porque isso não está no tratado e vale a pena vocês saberem a diferença. Quando a gente fala de fórum shopping, a gente está numa situação em que as partes têm legitimamente o direito de optar pela jurisdição de um país ou pela jurisdição de outro país. Não tem nada de ilícito, de fraudulento, de malicioso, Não, ele realmente pode. Aí um bom advogado fala para ele assim, olha, a melhor estratégia processual é você acionar a justiça do país tal, porque vai ter tais e tais consequências, fica mais fácil você receber. Ok. Fórum shopping significa que você tem a opção. Aí essa ideia do fórum shopping é tipo assim, eu não sei se eu compro aqui, sabe? Você fica escolhendo de qual loja você quer comprar no shopping. Você está escolhendo qual fórum você quer se submeter. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é você sabotar. Eu não estou falando fraudar o documento que diz que você mora no Uruguai. Estou falando você simular um domicílio no Uruguai, sei lá, aluga uma casa por um semestre só para falar que você mora lá, sabe? Alguma coisa que... Como é que a gente percebe se tem isso? Geralmente é assim, a pessoa acabou de mudar para o Uruguai e aí entra com a ação logo depois, sabe? Às vezes o aspecto cronológico é o que denuncia que tem uma malandragem aí por trás. Então, quando é assim, né, pode não se aplicar o direito estrangeiro, tá? Que seria originalmente aplicável. As situações jurídicas validamente constituídas em um Estado-parte serão reconhecidas nos outros Estados-parte, desde que não contrariem os princípios da sua ordem pública. Tem que ter segurança jurídica. Se a pessoa está com uma situação jurídica reconhecida em um país, né, ela precisa de ter segurança de que isso vai ser reconhecido em outro. Essa é a regra geral. É claro que tem situações que são complicadas porque são consideradas como ofensivas à ordem pública. A gente falou isso um pouco na aula passada. Um dos casos que eu acho problemático
se refere, por exemplo, ao casamento poligâmico, né? Lembrando, na tradição de alguns países, isso é algo plenamente reconhecido pelo direito há séculos. A gente pode ter resistência com essa ideia. Tem uma mudança que está vindo aí de uma outra pegada, do poliamor, etc. Mas o posicionamento jurisprudencial é muito nesse sentido de não se reconhecer. E, bom, então, essa seria uma exceção que a jurisprudência, não eu, que a jurisprudência entende como uma ofensa à ordem pública. O que deixa um problema, né? E as outras, a primeira mulher está protegida e as outras não têm direito à proteção também, não? Como é que fica a situação delas, né? Eu acho que tem que considerar também, coitadas, elas não são merecedoras de um tratamento menos digno, só porque, né, fizeram uma coisa que lá era permitida e aqui não é. Né? Tem um instituto chamado questão prévia, né? Às vezes você precisa resolver uma situação jurídica e a partir da solução dessa que você consegue resolver a segunda, né? São aquelas que antecedem a resolução da questão principal, devendo ser apreciadas pelo juízo antes da análise do pedido, né? Não devem ser necessariamente de acordo com a lei que regula essa última. Essa é a questão que eu quero que vocês entendam muito. Às vezes, vocês vão enfrentar situações complexas que têm várias camadas de problemas jurídicos que precisam ser considerados e que não é porque uma dessas camadas é resolvida pelo direito de um país que as outras necessariamente vão acompanhar o mesmo direito do mesmo país. Pode ser que em um aspecto aplique o direito argentino, em outro aspecto aplique o direito do Brasil, em outro aspecto aplique o direito do Uruguai, né? Isso tudo depende. Tá? As diversas leis que podem ser competentes para regular, vejam, essa palavra competente para falar de lei, eu acho que não é o mais adequado, porque induz a confusão entre direito aplicável e foro competente. Mas eu reconheço que às vezes é usado. Eu só quero chamar a atenção que essa é uma diferença muito importante e problemática. Confundir direito aplicável com foro competente. Mas vamos lá. As diversas leis que podem ser competentes para regular os diferentes aspectos de uma mesma relação jurídica são aplicadas de maneira harmônica, ou seja, exatamente nesse tipo de situação que eu falei agora há pouco. Camadas de relação jurídica. Aqui, ó, eu uso esse ficou meio grande aqui, né, o átomo, mas é essa a ideia. Você tem várias relações jurídicas que orbitam em torno do mesmo, vamos dizer assim, problema factual. Para cada um deles, uma norma, um ordenamento jurídico diferente pode ser aplicável. E aí nós vamos ter que fazer essa combinação de uma maneira harmônica, lembrando que na hora que tiver questões de prova, né, vou botar umas questões bem malucas para ver se vocês estão entendendo a manter o olho no que interessa. Né? Muito bem. Agora vamos falar de um outro tratado, também da Convenção Interamericana, também assinado em 79, entre 1997, sobre matéria de sociedades mercantis, Mauro. Tá? Então, aqui é muito simples, né? Eu boto o decreto só para vocês saberem, né, que foi incorporado ao direito brasileiro, para vocês não terem dúvida com relação a isso. Ô, pessoal, eu vou ligar o ventilador aqui. Se o som ficar muito ruim, vocês me falam, tá bom? Eu estou meio abafado aqui. A gente acha que não, mas ficou muito ruim. Quando a gente fala, dando aula, a gente parece que está exercitando, né? Ficou ruim, Lorena, o som? Luísa, Dalton, vocês estão me ouvindo? Mal? Nem botei para mim, não? Tá normal? Eu botei só para circular um pouquinho. Quando eu vejo minha testa reluzente, eu fico incomodado. Não gosto de ficar brilhando, não. Então tá. Então esse tratado, ele é vigente, válido e eficaz no Brasil. E aí vamos entender o seguinte. Sociedade mercantil, em princípio, vai ser regido, vejam, pela lei do lugar da sua Constituição no que se refere à sua existência, no que se refere à sua capacidade, no que se refere ao seu funcionamento e à dissolução. Então, o lugar onde você constitui a sociedade é
ou que vai ter competência, né, cujo direito vai ser competente para julgar essas questões. Agora, elas vão ser reconhecidas nos outros países, ok? Falamos que no caso do Brasil, o procedimento padrão é o de abertura de uma nova empresa, né, criação de uma nova sociedade, ao invés daqueles atos lá de reconhecimento de uma sentença estrangeira, né, Otávio? De uma empresa estrangeira. Para o exercício, né, direto dos atos cometidos no objeto social, as empresas, as sociedades mercantis ficam sujeitas à lei do Estado onde os praticarem. Então, isso aí é óbvio. O direito de onde foi constituída para assuntos relacionados à sua existência, sua dissolução, sua capacidade. Agora, no que se refere aos atos que ela pratica, vai ser sujeita à lei do país, do ato, do lugar onde ela praticou o ato. Né? Essa, separando, né? As sociedades mercantis, constituídas em um Estado para exercício direto dos atos compreendidos em seu objeto social, ficarão sujeitas aos órgãos jurisdicionais do Estado onde os praticarem, né? Ao direito e à jurisdição, né? Ao foro competente e ao direito aplicável de onde eles praticarem os seus atos. Certo? Certo. Então, só para separar o que é da essência do lugar onde foi constituído e o que é de onde pratica os seus atos. Agora, pessoal, vamos falar de um assunto muito interessante, muito polêmico. Todos os semestres a gente tem casos interessantes, Mariana, na atividade avaliativa de estudos jurisprudenciais ligados a esse assunto aqui, que é adoção internacional. Então, tem mais uma convenção da Haia, é uma delas, tá? Cuidado, são várias, fica confuso, por isso que é útil a gente ter as datas aqui. Assinada em 93 e entrou em vigor para o Brasil em 99. Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. Então, a perspectiva pela qual a gente lida com a adoção é a perspectiva da proteção das crianças, certo? A adoção internacional, para quem não reconheceu, essa aqui é Angelina Jolie, Brad Pitt, que tiveram uma família com crianças adotadas de diferentes continentes, pelo que eu sei, tudo regular, tudo certinho, mas, de vez em quando, uma celebridade gosta de fazer uma viagem internacional e voltar com os meninos do país, o que me desperta uma certa preocupação se a adoção foi feita corretamente. Então, temos uma preocupação ligada à adoção por estrangeiros ou por pessoas residentes em outro país, de crianças no nosso país, e que essa adoção possa ter algum tipo de desvio de finalidade. Tem preocupações ligadas a tráfico de pessoas, a tráfico de órgãos, a trabalho escravo, a exploração sexual. Tem 1000 problemas que merecem uma preocupação, né? E, às vezes, tem tanta criança precisando de um lar que os países que têm situação econômica mais vulnerável muitas vezes flexibilizam suas regras, reduzem os critérios de exigência para achar que está facilitando a vida da criança, mas às vezes está colocando ela numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Né? Temos estatísticas que são indicadoras de um tipo de perfil complicado, no qual certas crianças são escolhidas com mais frequência e outras crianças são relegadas, e às vezes a adoção internacional vem justamente nessas que são mais negligenciadas, o que faz com que haja... Né? Veja, o Brasil é um país muito organizado, muito bagunçado em vários sentidos, ok, mas por mais que a gente faça rotineiramente uma crítica muito pesada do nosso próprio país, tem uns aspectos que a gente tem, ou pelo menos tinha até recentemente. Você já viu isso, Mauro? Realmente são dados né, complicados. Então, temos direito e temos instituições, né, João Vitor, que ajudam nisso.
Agora, vejam só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele demorou um pouco para se atualizar com os termos estabelecidos pela Convenção da Haia, né? Porque, como eu disse, o Brasil se vinculou a ela, cadê? 99, né? E a incorporação dessas mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente veio em 2017. Então, houve um momento aí de um certo desencontro entre normas vagas, vigentes e eficazes com as quais o Brasil estava vinculado no plano internacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também regia essa matéria. Como muita gente não conhecia a Convenção da Haia, acabava, às vezes, tendo, enfim, uma proteção aquém do que poderia ter. Tá? Então, cuidado com essas datas aqui, viu? Gente, desculpa pela voz. Eu tive 2 reuniões seguidas e depois 2 aulas seguidas, aí a voz já vai... E o ventilador também atrapalha. Mas vamos lá. Nem gritei muito o gol do Galo, porque eu sou muito contido. Falo só gol. Foi nem isso. Reconhecendo que a adoção internacional pode apresentar a vantagem de dar uma família permanente à criança para quem não se possa encontrar uma família adequada em seu país de origem. Vejam só, pelo preâmbulo, a gente está entendendo que existe um entendimento de que, vamos dizer assim, o primeiro objetivo seria encontrar uma família no país de origem da criança. E que a ideia de uma adoção internacional ela vai ser subsidiária, vai ser no caso da gente realmente não encontrar. É claro que não tem um parâmetro, tipo, se a criança passar de 10 anos, pode adotar. Não, não é assim, mas... Enfim, a ideia é reconhecer, o Tratado da Adoção Internacional reconhece que o ideal é tentar encontrar uma família dentro do país de origem da criança. Segundo ponto, prevenir o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças. Então, nós vamos tentar estabelecer um mecanismo de adoção internacional que nos permita reduzir o risco dessas coisas acontecerem. A ONU tem uma série de tratados e normas e princípios relacionados a isso, e essas resoluções são reconhecidas aqui. Então, o fato de fazer referência a esses tratados é uma forma de trazer todo esse direito para dentro da Convenção da Haia. Então tá, o objetivo, estabelecer garantias para que a adoção internacional sejam feitas segundo o interesse da criança. Segundo, Ítalo, instalar um sistema. A palavra sistema é importante, porque ficou um só sistema de adoção internacional que todo mundo adota e, por causa disso, todo mundo reconhece. E, por causa disso, fazer uma adoção fora do sistema estabelecido pela Convenção da Haia é complicadíssimo. Tá? Um grande benefício está dentro, um grande ônus está fora. Tá? Que previne o sequestro, a venda ou tráfico da criança e assegurar o reconhecimento nos estados contratantes das adoções realizadas segundo a Convenção. Imagina, Lorena, que você tem uma adoção internacional feita de acordo com o direito do país, da criança adotante e do seu país. Mas aí você vai trabalhar, sei lá, na ONU, em Genebra, e aí esse país para onde você vai trabalhar não reconhece a sua adoção. Imagina a situação, você tem um filho adotivo, uma filha adotiva, e aí um país onde você quer ir morar não reconhece aquela criança, aquela adoção como lícita, legítima. Se você está no sistema da AIA, todos os países que estão aceitam, sem risco, sem complicação, sem confusão. Então é muito importante esse aspecto aqui, tá? Se você faz por fora, você fica limitado na sua mobilidade internacional, porque você pode viajar e o povo não reconhecer. Dá um trabalho danado. Na interpretação dessa convenção, Henrique, nós vamos usar muito esse vocabulário. É estado de origem e estado de acolhida. Tá? Estado de origem e estado de acolhida. Estado de origem da criança, estado de acolhida para onde a criança vai morar. Lembrando que a adoção internacional significa que ela morava em um país, ela tinha residência habitual em um país e vai passar a ter residência habitual em outro país. Por exemplo, se
um casal de brasileiros que moram em Portugal adotarem uma criança no Brasil e ela for morar em Portugal, isso é uma adoção internacional, ainda que os pais adotivos e a criança sejam ambas todos da mesma nacionalidade. O critério aqui não é nacionalidade, é residência habitual. Anotem isso para vocês não esquecerem. É esse o que faz o internacional, não é a nacionalidade. Tá? A convenção será aplicada quando uma criança com residência habitual em um estado contratante, ou estado de origem, for ou deva ser deslocada para outro estado contratante, o estado de acolhida. Após a adoção, por cônjuges ou por uma pessoa. Tá? Pode ser uma pessoa só, não tem que ser casal, não. O tratado não limita a possibilidade de adoção por uma só pessoa. Não exige que seja um casal. Residente habitualmente no estado de acolhida. Quer para essa adoção seja realizada no estado de acolhida ou no estado de origem. Ok? Ok. Então, adoção internacional se refere à mudança da residência habitual de um país para outro, do estado de origem para o estado de acolhida. Artigo 4º, super importante. O 4º e o 5º são super importantes. A ideia básica, Gabriela, é a seguinte. Então, nós vamos controlar as duas pontas desse processo. O sistema envolve o controle de quem vai adotar e de quem está sendo adotado. Os processos relacionados ao estado de origem e o estado de acolhida. O artigo 4º, então, fala dos procedimentos relacionados ao estado de origem. As adoções abrangidas por essa convenção só poderão ocorrer quando as autoridades competentes do estado de origem, letra A, determinar que a criança é adotável, ou seja, o estado que tem que falar que essa criança está apta para adoção. Letra B, tiverem verificado, e, claro, quem vai ver isso, né, a autoridade competente, que a gente falou. Tiverem verificado, depois de haver examinado adequadamente as possibilidades de colocação da criança em seu estado de origem, que uma adoção internacional atende ao interesse da criança. Tá? Importante isso. Porque tem questões que envolvem fila, né? Essas coisas que a gente... Você já tiver essa matéria, foi com a professora Yara, Laura? Yara que deu a família para vocês? Adoção, foi ela? Letra C. Que as pessoas... Não é? Então, viram? Adoção, não viram? Ou vocês viram como eletiva direito Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, né? Entendi. Que as pessoas, instituições, autoridades hajam sido convenientemente orientadas sobre o procedimento, né? Que tenham manifestado seu consentimento livremente, e essa palavra livremente aqui se refere muito a essa ideia de que não tenham sido mediante pagamento ou compensação de qualquer espécie. Tá? É muito importante isso aqui, às vezes, com a melhor das intenções, a família que quer adotar, quer presentear a família da criança adotada com algum tipo de benefício. Isso pode gerar um mal-entendido terrível de parecer que está vendendo a criança. Tá? Então, que não tenha sido obtido mediante pagamento ou compensação de qualquer espécie, nem tenham sido revogados, né? E que o consentimento da mãe, quando exigido, tenha sido manifestado após o nascimento da criança. Mariana, tem um seriado australiano que fala muito bem do tipo de situação que era bastante comum até recentemente. Que era o seguinte, era uma estrutura tipo misto de um convento com um hospital, tá? Em que as filhas de famílias importantes, quando engravidavam fora do casamento, elas iam para esses lugares, falavam para a sociedade que ia para a Europa, que ia viajar, não sei o quê, ficava lá durante a gravidez. Aí é um esquema meio que um internato,
Vinculada a esse lugar tem uma maternidade, aí as jovens grávidas aceitavam doar a filha, o filho para adoção antes da criança nascer. E aí, quando a criança nasce, as mães não tinham contato com os filhos. Os filhos eram retirados imediatamente, nem via, nem nada, e depois a pessoa não podia reivindicar aquela criança. Quer dizer, ela não podia desistir de deixar a criança para a adoção. E isso é uma coisa gravíssima, tinha um impacto psicológico terrível sobre as mães, que às vezes quando está aflita, se sentindo sozinha, aceita esse esquema, mas depois que vai gestando, vai criando um laço com o bebê e tudo, né? E se arrepende, mas aí não era dada a chance dela reter a criança. Então, isso aqui é muito importante, porque era muito comum, né? Esse esquema de a mãe juridicamente estava vinculada, porque no momento de fragilidade assinou um documento, mas depois que a criança nasceu, viu a criança, se encantou e não quer abrir mão dela mais, e isso não pode ser negado. Então, consentimento só depois do nascimento da criança, tá certo? Quando tiver observado a idade, o grau de maturidade de criança, tem que ver se a criança foi orientada e, se for o caso, levar em consideração as opiniões da criança, né? Que também o consentimento não tenha sido induzido mediante pagamento ou compensação de qualquer espécie, tá certo? Bom, vimos o que precisa ser verificado no estado de origem, agora vamos ver o que precisa ser verificado no estado de acolhida. O estado de origem cuida da criança para ver se ela pode ser adotada, o estado de acolhida cuida dos adotantes, né? Tem que verificar se os futuros pais adotivos encontram-se habilitados e aptos para adotar. Aí vai ter um processo de habilitação, no qual os interessados se inscrevem junto a um órgão do governo, dão seus dados, né? Permitem que o Estado saiba da sua situação, para só então o Estado poder decidir se você tem condições de ser um pai adotivo, né? Tiver assegurado que os pais foram orientados, né? Que não tem PROCON, você não pode devolver, né, gente? Tiverem verificado que a criança foi ou será autorizada a entrar e residir permanentemente no estado de acolhida. Vejam só, às vezes o pessoal é precipitado com relação às coisas, acha que vai trazer a criança e que a criança vai entrar no aeroporto e vai morar aqui. Chega no aeroporto é barrado porque tem algum problema que não foi previamente visto. E isso é uma das coisas mais traumáticas, Ítalo, que pode acontecer. Então, antes da criança sair do seu país de origem, você tem que ter a garantia de que ela vai poder entrar e residir permanentemente no estado de acolhida. Porque se for para ficar com risco de ser deportada, ele não pode nem vir, porque é muito estresse por causa disso, né? E aí, novamente, a importância da autoridade central, né, que vai ter o papel de exatamente comunicar com a autoridade do outro país para que eles troquem informações sobre a criança e sobre os pais adotivos. Tá? Depois de algumas mudanças, voltou, graças a Deus, né, para o departamento, para o Ministério da Justiça, porque estava naquele Ministério da Damares lá que tem o pavor do que pode acontecer ali. Pavor, né? Departamento, veja, o nome é complicado, mas vocês vão ter que guardar esse nome, porque é um órgão super importante para vários tratados. É o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. Então, na pior das hipóteses, guarda, Dalton, o Ministério da Justiça, que é a autoridade central, tá certo? Para cuidar dessa temática da adoção internacional. Bom, aí eu deixo para vocês alguns detalhes que talvez sejam muito específicos para a gente falar aqui em aula, mas que vale a pena vocês, né, pelo menos, poderem consultar. A pessoa com residência habitual em um estado contratante que deseja adotar se dirige à autoridade central da sua residência. A autoridade central vai fazer o procedimento de habilitação, ver se a pessoa está apta, né? Vai analisar a identidade, a capacidade jurídica, a adequação dos solicitantes, situação familiar, médica, né? Às vezes, questões religiosas podem ser importantes, né? E a mesma coisa com relação ao estado de origem da criança, né?
qual é o seu meio, se você pessoal, familiar, seu histórico médico, sabe? Tem coisas que às vezes você tem que saber, né? Tem que saber. Questão étnica, questão religiosa, questão cultural. Porque se você não está preparado, você pode gerar uma série de problemas, né? Então, para decidir mesmo, você tem que ter o estado de origem, assegurado que os pais manifestassem concordância, o estado de acolhida estiver aprovado, a autoridade central dos dois estiver de acordo, você entende? Aí é a ideia do sistema, Mariana, e é por isso que fica cercado de segurança jurídica e que todo mundo reconhece. Aí sim, a gente pode ter autorização de saída do estado de origem e de entrada no estado de acolhida, né? E aí o deslocamento só vai poder ser atendido se tudo isso tiver observado. Ou seja, só sai do país depois desse tanto de carimbo dizendo sim, 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 sim. Né? Uma adoção certificada e conformidade com a convenção, onde ocorreu, será reconhecida de pleno direito pelos demais estados contratantes. É por isso que a gente diz, se você faz a adoção dentro desse sistema, qualquer lugar do mundo que você for, exceto se for um país que não faz parte, claro, mas reconhece. Se não, você tem um risco do país não reconhecer. Né? Só poderá ser recusado se for manifestamente contrário à sua ordem pública, ou seja, se for uma situação em que parece que tem uma coisa esquisita, né? Parece que tem algum tipo de interesse escondido aí por trás da adoção. O reconhecimento da adoção implicará o reconhecimento do vínculo de filiação, claro, entre os pais adotivos, a responsabilidade paterna dos pais adotivos sobre a criança e a ruptura do vínculo de adoção de filiação pré-existente. Né? Olha só, é importante isso aqui, não deverá haver nenhum contato entre os futuros pais e os pais da criança ou qualquer outra pessoa que detenha sua guarda até que se tenha cumprido o que está previsto no artigo 4º. Por quê? Exatamente para evitar essa situação de ter algum tipo de risco de dinheiro, de compra, de facilitação, né? E outra coisa muito importante, pessoal, às vezes aparecem umas ONGs aí, parece ser a coisa super, um nome bonitinho, boa vontade e tal, mas se for para tirar vantagem material, não pode participar desse processo. Inclusive, tem uma série de casos aí de ONGs picaretas que tentam oferecer vantagens da intermediação. São tipo uns despachantes e tal. Gente, mas é treta. Tá? Perigoso melar tudo por causa da participação desse povo. Mais fácil ir realmente nos órgãos institucionais. Bom, com relação a isso, Camila, muita jurisprudência interessante. Deixei para vocês aí uma série de casos, de trabalhos que foram feitos antes, de casos que exemplificam a matéria, né? Mas que a gente não tem tempo de ver durante o horário da nossa aula, tá certo? Mas fica aí, inclusive, atuação de organismo estrangeiro e nacional de adoção, né? Que tem essa regra específica, eu deixo para vocês como leitura complementar. Tá certo? Bom, vamos lá mais um pouquinho, pessoal. Minhas filhas estão hoje com 18 anos. Fecha a fazer Enem e tal. Mas quando elas nasceram, estava passando essa novela aí. Como é que ela chama? Salomé? Não lembro. E ela rouba uma criança. Né? Aí minha esposa estava com medicação do Nazaré, isso, Nazaré. Minha esposa estava com a medicação toda do parto, né? Ela morrendo de medo das enfermeiras roubar as meninas. Olha lá, você não vai roubar nossas filhas. Né? Coitadinha, estava desesperada com o trauma da Nazaré. Né? Então, gente, essa palavra sequestro é uma palavra meio engraçada, porque, em geral, o que a gente pensa em sequestro? Pega a pessoa, joga dentro de um carro, leva para um lugar escondido, aí liga para a família, estamos aqui com sua filha, se você não pagar $1 milhão, eu não vou soltar, então, né? Essa palavra sequestro, ela nos dá essa ideia. Melhor seria usar a palavra subtração. Eu acho que ia ser menos confuso, hein, Murilo? Mas o nome da convenção é sequestro. Então, tem que apresentar o nome sequestro. Mas eu queria que vocês guardassem a palavra subtração. Tá? E não é o caso da Nazaré, não. Eu sei que
Às vezes eu boto umas imagens que ajudam, outras que pode confundir. Porque Nazaré, obviamente, né, não tinha nada a ver com a família da criança que ela roubou. Você, né? Isso é Senhora do Destino, né? Murilo, você está sabendo de tudo, hein? Até da Senhora do Destino. Então, olha só, adivinha onde é que foi feito esse tratado? Também na Haia, né? Então, é outra convenção da Haia, tá? A Convenção da Haia sobre aspectos civis, não penais, civis, do sequestro internacional de crianças. 1980, 2000, tá? 2000 por quê? Porque foi incorporado o direito brasileiro em 2000. Em Ítalo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos diferenciar, vamos entender que o que estão chamando de sequestro é subtração. Subtração é o ato de transferência de uma criança de um país onde ela tem residência habitual para outro, sem o consentimento de um dos pais. Ou não é nem a transferência. Às vezes a criança vem legitimamente e aí, na hora de voltar, ela é retida. Então, não devolve. Por exemplo, vem passar as férias com o pai aqui no Brasil, é na hora de voltar para o país dela, o pai segura aqui e não deixa ela voltar. Então, subtração não é só você ir lá e tirar e trazer para cá, não. É também você não devolver quando você tinha que devolver. Vocês estão entendendo? Hein, Mariana? Importante essa dupla compreensão, transferência ou retenção. Então, subtração de criança é o ato de transferência ou retenção ilícita da criança em país diferente daquele em que a criança detinha residência habitual. Novamente, não estamos falando, ô Lucas, de nacionalidade. Estamos falando de residência habitual. Se era uma brasileira que morou um tempo no Brasil, aí passou a ter residência habitual na França, aí veio passar um tempo no Brasil de férias e aí o pai reteve, é subtração. Ah, mas é brasileiro, já morou aqui muito tempo, não interessa. Se era lá a residência habitual, tá? Porque o que faz o ilícito aqui? Sem o consentimento de um dos pais, responsáveis legais ou sem autorização judicial. Então, essa é que é a ideia, essa é a preocupação. Por isso que, quando você tem menores, né, tem que tomar muito cuidado com viagens internacionais, porque pode parecer que é um caso de subtração de criança. Você não quer, né, ter que sair correndo com seu filho no colo, ainda que seja seu, né, porque você não tem um documento que comprova que você está autorizado pelo outro pai a fazer isso. Qual que é o objetivo desse tratado, Lorena? Proteger o bem-estar da criança que vive em uma situação de ruptura familiar. Ruptura familiar. Ou seja, aqui nós temos uma situação em que os pais não estão no mesmo entendimento sobre, por exemplo, onde que deve morar com a criança, em qual país deve morar com a criança. Situação de crianças que vivem ruptura familiar e que foram deslocados de forma abrupta. Isso não foi conversado, não foi negociado, não foi consentido de seu país de residência habitual ou que estejam sendo retidas sem autorização dos pais em outro país. Então, eu deveria ter colocado aqui também, ó, buscando seu retorno imediato e seguro ao seu país de residência habitual. Esse tratado serve para simplificar a resolução do problema. Não é para entrar no mérito de guarda, não. É para ter um jeito imediato, seguro, previsível. Também tem uma situação complicada. Quem é que te aguarda? Né? Os pais podem não ser casados, mas tem alguém que te aguarda, né? Muito interessante a pergunta. Então, vamos lá. Desejando proteger a criança no plano internacional dos efeitos prejudiciais resultantes de mudança de domicílio ou de retenção. Ô, gente, dá cada trabalho interessante sobre esse caso aqui, muito caso legal. Alguns casos ganham a mídia, passam semanas repercutindo nos programas de TV, tudo, que é babado, né? Então, assim, tem muita coisa legal, mas não se esqueçam, vocês têm que fazer um caso que vocês tenham a decisão judicial. Não basta citar Luciana Gimenez, Ratinho, sei lá quem é que
que está fazendo esses babados aí, tá? Léo Dias, não, não, não. Tem que ser coisa que você tenha sentença, que tenha uma decisão, tá? Desejando proteger a criança no plano internacional dos efeitos prejudiciais resultantes da mudança de domicílio, de retenção de ilícita e estabelecer procedimentos que garantam o retorno imediato. Ó, gente, essa aqui que é a meta. Você resolver para a criança voltar para o normal dela. Lembrando, né, Lorena, que às vezes para uma criança pequena, se a justiça demora um ano para decidir uma coisa, um ano é muito tempo para uma criança pequena. Às vezes, um ano ela faz novos amigos, se enraiza num outro país, cria novos laços afetivos, né? Então, assim, às vezes, você arranca a criança do lugar onde ela está bem e demora tanto para devolver ela, que devolver ela vai ser um novo ônus para ela, vai ser um novo trauma, né? Então, por isso que o objetivo é o retorno imediato. Agora, vou falar um negócio. A justiça brasileira, nossa, devia ser mandatório eles fazerem um curso específico sobre esse tratado, porque a justiça brasileira é muito parcial com os brasileiros. Ela ignora esse tratado com uma trivialidade que é constrangedor lá fora. A gente já tem uma reputação de violar esse tratado aqui, porque o pessoal prefere dar uma liminar para o pai que está violando esse tratado, mas é brasileiro e está aqui pedindo, do que, né, analisar com atenção essa questão. Então vamos lá. Tem por objetivo assegurar o retorno imediato da criança. Primeiro objetivo, inicialmente transferida. Segundo, fazer respeitar de maneira efetiva os direitos de guarda e de visita. Deveria estar sublinhado também. Porque também estamos protegendo o direito de visita. Também estamos protegendo o direito de visita. Não só de guarda, tá? Interessante isso aqui, Camila. Transferência ou retenção de uma criança é considerada ilícita. Aí você já sabe, essa margem vermelha para dizer que isso aqui é muito importante. Quando tem havido, Lorena, violação a direito de guarda, atribuída à pessoa pela lei do estado onde a criança tivesse sua residência habitual, imediatamente antes da sua transferência ou da sua retenção. Primeira coisa, então. Que tenha violação do direito de guarda. Quem tinha guarda antes da transferência, Olavo, ou da retenção, teve o seu direito de guarda violado. E esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual, conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou devesse estar sendo os tais acontecimentos tivessem ocorrido. Então, vamos imaginar a seguinte situação. No papel, sei lá, a mãe ou o pai tem a guarda da criança. Na prática, não matricula a criança na escola, não leva no médico, não cuida da saúde, não dá um teto, não dá comida, ou seja, tem a guarda, mas não exerce os deveres que esse direito tem. Aí, se acontece uma transferência, não quer dizer que ela vai ser ilícita. Por quê? Porque para ser ilícita, tem que ter não apenas a violação da guarda, mas o exercício efetivo da guarda. Essa aqui, às vezes, é a razão pela qual uma criança foi transferida ou retida, porque quem deveria cuidar não está cuidando. Imagina, sei lá, vai visitar a mãe percebe que o menino está desnutrido, está doente, está sem ir para a escola, está sem teto. Aí ela fala, eu não vou devolver meu filho para ficar assim. Nesse contexto, pode-se argumentar que a retenção ou transferência não é ilícita. Pessoal, essa questão caiu na prova da OAB. Ô, Lucas, todo mundo errou. Todo mundo errou. Não foi agora, não. Mas eu achei uma pergunta meio baixaria, mas caiu e vale a pena vocês se vacinarem para ela, né? Então, veja só. Nós trabalhamos com a categoria jurídica do menor, né? Minha filha fez 18 anos, estava me dando carteirada, né? Maior de idade, que não sei o quê, estava toda cheia de direitos, parecia um advogado. 18 anos, essa é a referência que a gente tem por causa do nosso plano de. Mas este tratado aqui, ele vale para pessoas até 16 anos. 16 anos e 1 hora já não é mais objeto desta proteção.
15 anos, 11 meses, 30 dias, ok. 16 anos já deixa de ser protegida por este tratado. Ainda que ela continue sendo menor de idade, ou seja, incapaz do que se refere ao direito brasileiro. Vocês entenderam isso aqui? Foi uma pegadinha, todo mundo passou despercebido. Esse é o elemento que deve ser observado, tá? Lembra que o nome desse negócio aqui é... Como é que é o nome do tratado? Criança. Criança. Tá bom? Aí você pode falar, professor, mas 15 anos não é uma criança, é um adolescente. Minhas filhas falavam isso, né? 15 anos eu sou adolescente, eu sou criança. Tá certo. Mas este tratado aqui se aplica a seres humanos até 16 anos. Tá? Pode usar ou não usar esse rótulo, mas a cronologia tem que ser observada. O que é o direito de guarda? O direito relativo ao cuidado com a pessoa da criança e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar, né, Lorena, da sua residência. Por que em particular? Porque esse é um assunto que importa para esse tratado. Direito de visita, é o direito de levar uma criança por um período limitado de tempo. Veja, o direito de visita não se refere apenas a você ir até a criança onde ela está. Direito de visita também significa você poder pegar essa criança, levar ela por um período de tempo para um outro lugar que não seja da residência habitual. Lembre-se, estamos falando de direito internacional, ou seja, é de um país para outro. Lembrando aqui que os pais estão em países diferentes. Direito de visita não é você ir para onde seu filho está. É você pegar seu filho e levar para um outro lugar, que não precisa nem ser o seu domicílio, pode ser viajar pelo mundo, sei lá. Então, nós temos que resguardar tanto o direito de guarda, mas também o direito de visita. Se a mãe não deixa o pai pegar o filho para passar um tempo com ele, está violando o direito de visita. Novamente, a autoridade central é quem vai dar cumprimento às obrigações. Gente, neste caso aqui, a autoridade central tem um papel importantíssimo, porque o negócio precisa ser rápido. O Ministério da Justiça tem que agir para encaminhar logo as ações, inclusive, às vezes, até policiais, para fazer com que haja o retorno da criança, né? É ela que vai receber e enviar pedidos de cooperação jurídica internacional para o retorno de criança vítima de subtração internacional. Então, você contacta o Ministério da Justiça no Brasil, o Brasil contacta a autoridade central do outro país e esse órgão já vai tomar as medidas necessárias para fazer com que haja um encaminhamento, né, o retorno da criança. Localização da criança e obtenção de ordem judicial que implemente tais tratados, garantindo o retorno seguro da criança ao seu país de residência habitual ou para restabelecer o contato da criança, o pai, a mãe ou qualquer outro membro da família impedido de exercer o direito de visita. Tá? Também aqui, subtração de menores, competência do Ministério da Justiça. Tá? E aí, o que fazem as autoridades centrais? Né? Localiza a criança, evita novos danos, assegura entrega voluntária, porque quando a autoridade aparece, o Henrique, aí o pessoal percebe que não é só assim pegar e não devolver, né? Que tem todo um aparato estatal que está ali para proteger o interesse da criança. Troca informação, fornece dados, às vezes é necessário abrir um processo judicial, né? Mas o que eles querem fazer é resolver rápido o problema. Se judicializar for dar mais trabalho do que solução, né? Essa que é a questão, né? Qualquer pessoa, qualquer instituição ou organismo que julgue que uma criança tenha sido transferida ou retirada em violação ao direito de guarda pode participar o fato à autoridade central. Esse pedido vai conter a identidade da criança, a pessoa a quem se atribui a transferência, a localização, né? E a partir daí a gente pode ver a coisa acontecer. A autoridade central do Estado onde a criança se encontrar deverá tomar ou fazer com que se tomem todas as medidas apropriadas para assegurar a entrega voluntária da mesma,
Se não for por bem, né? Vejam, e aí os prazos são muito curtos, né? Para que isso funcione. A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de um ano, porque a ideia é o seguinte, se passar mais do que um ano, já começa a ficar complicado. Já vai ser um outro transtorno, né? Deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio. Então, é muito fácil no Brasil, você consegue uma liminarzinha, vai rolando, um ano passa, já fica mais difícil usar esse tratado, né? O estado requerido, o estado para onde a criança foi transferida, né, não é obrigado a ordenar o retorno da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se opõe ao seu retorno provar que a pessoa, a instituição, não exercia efetivamente o direito de guarda, que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica. Às vezes o gato está tendo uma guerra civil, às vezes o pai está ameaçado por traficantes, sei lá. Né? E se a criança tiver uma certa idade em que sua opinião conte, tem que levar em consideração a opinião da criança, porque, afinal de contas, ela que é a principal interessada. Né? Agora, atenção, hein? As autoridades judiciais administrativas do Estado contratante, para onde a criança tenha sido levada, ou onde ela esteja sendo retida, não poderão tomar decisões sobre o fundo, o mérito do direito de guarda, sem que fique determinado não estarem reunidas as condições previstas na presente convenção para o retorno da criança. Ou seja, a gente não pode atropelar uma discussão na outra. Primeira coisa é voltar a criança para o lugar. Né? Essa é uma das dificuldades. O pessoal tenta entrar com pedido de guarda e tudo, atropelando o tratado que quer garantir, primeiro você devolve a criança, depois você resolve essas questões de fundo. Tá certo? Bom, eu acho que eu coloquei mais coisas do que precisava, porque eu fico com dó de tirar, como se eu estivesse deixando de dar dinheiro para vocês. E aqui alguns dados que eu acho que são interessantes, o Murilo, para ilustrar essa situação, né? Como é que funciona por ordem judicial, após acordo, retorno voluntário. Olha, não é pouco, eu acho. Crianças devolvidas pelo Brasil a outros países, entre 16 e 17. Olha lá, 20 casos. Pô, gente, voluntário é claro que é quando a autoridade pressiona, né? Mas é melhor do que uma ordem judicial, um acordo judicial. Né? Eu acho que são números interessantes para a gente refletir. Tá? E aí, novamente, vários julgados. E esse caso famosíssimo, talvez vocês sejam muito novos, não se lembrem dele, mas ele teve muita repercussão, né? O pessoal sempre gosta de fazer trabalho sobre ele. Tem um caso paradigmático para vocês lerem depois, tá bom? E não se esqueçam, cuidado com a justiça brasileira, de primeira, segunda instância, porque muitas vezes ela dá qualquer coisa que o brasileiro, pai ou mãe, pede, em detrimento desse tratado. Tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui. E na próxima aula a gente retoma. Não se esqueça, hein? Se é um tratado, competência da Justiça Federal, viu, Mauro? Já que é um tratado, competência da Justiça Federal. Então, temos aí uma série de exemplos e retomamos aqui. Tá bom? Prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Certo, pessoal? Um abraço, então, para todos. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Mas se não tiverem, eu vou parar de gravar. Um beijão para todo mundo.